Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física todo dia para você. No encontro de agora, a gente vai falar a respeito da física e o elefante. O que eles têm em comum? O que a gente pode ver de diferente, de especial nesse animal? Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber um aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Então vem comigo para a gente analisar o que há de interessante entre o elefante e a física. Para começar, alguns fatos interessantes a respeito dos elefantes. Primeiro, eles se comunicam com outros elefantes a uma distância de até 30 quilômetros. Você tem noção da distância de 30 quilômetros, do quanto é isso? Muito provavelmente a sua cidade é menor do que 30 quilômetros, tem menos de 30 quilômetros de diâmetro. Bem, eles conseguem utilizar as patas para sentir vibrações mecânicas, ou seja, se o elefante começar a bater criando tremores com as patas no chão, outro elefante que esteja mesmo a uma grande distância vai conseguir perceber essas vibrações que vão se propagando através desses pequenos tremorizinhos de terra. Eles têm sensibilidade para identificar de onde veio o som com boa precisão. Como assim? Você tem um som, ele tem noção de onde veio o som, se veio da direita, da esquerda, de frente, de trás, para saber onde é que está o perigo. E os diversos sons que são emitidos por eles são bramidos, trombeteios, roncos, latidos, rugidos, gritos e outro com o nome de idiosincráticos. Agora nos resta entender por que eles funcionam tão bem assim. Qual a física envolvida nesses fatos? Vem comigo! Primeira coisa que você precisa entender: som é uma vibração que se propaga no ar e que, ao atingir os nossos ouvidos, nos causa a sensação de audição. Mas esta vibração não pode ter qualquer frequência. Bem, se você pegar aqui um alto-falante, na hora que você observa um alto-falante ligado tocando uma música intensa, ele fica indo para frente e para trás. Nisso, ele comprime o ar e o torna rarefeito nesse movimento de vai e vem. A distância entre duas zonas de compressão consecutivas é chamada comprimento de onda e é representada pela letra grega lambda. O som se propaga no ar com uma velocidade incrivelmente grande, de 340 metros por segundo. Bem, mas o ouvido humano só consegue ouvir uma determinada faixa de frequências. O comprimento de onda, que é a distância entre essas duas cristas, é diretamente proporcional à velocidade, mas é inversamente proporcional à frequência. Como assim? Se chacoalhar com muita frequência, várias vezes por segundo, a onda vai ficando cada vez mais curtinha. Então, a gente vai poder relacionar o comprimento de onda à frequência. É chamado de som vibrações de 20 vezes por segundo a 20.000 vezes por segundo. Vezes por segundo que a gente chama carinhosamente de hertz. 20 hertz é o som mais grave que você é capaz de ouvir. E 20.000 hertz o som mais agudo que o ser humano é capaz de ouvir. Abaixo de 20 Hz é chamado infrassom. Acima de 20.000 Hz é chamado ultrassom. Você já deve ter ouvido falar em ultrassom naquele exame que faz vibrações mecânicas que você não as percebe com uma frequência maior do que 20.000 Hz no seu tecido, no tecido do seu corpo. Essas vibrações refletem e proporcionam a formação de imagens para se fazer diagnósticos de doenças. Bem, agora voltando aqui à história, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Colocando os 340 metros por segundo e dividido pela frequência de 20 Hz, você vai encontrar aqui como comprimento de onda para o som de 20 Hz, 17 metros. Enquanto que o comprimento de onda para um som de 20.000 Hz é 0,017 metros. Então veja que uma onda de 20 Hz, que é o som mais grave que você é capaz de ouvir, então vamos colocar esse nome, grave para 20 Hz e agudo para o som de 20.000 Hz. Pois bem, isso tudo é para o ser humano. E para o elefante? O elefante ouve uma outra faixa de frequência. O elefante ouve infrassom. O elefante é capaz de ouvir de aproximadamente 10 Hz, mas tem sua limitação
até 10.000 Hz. Então ele consegue ouvir de 10 Hz, cujo comprimento seria o dobro de 17, né? Vai dar 34 metros, até este daqui, que vai ser o dobro de 0,17, 0,034 metros. Então, sons agudos demais os elefantes não são tão capazes de ouvir, mas os sons graves, esses aí, a gente não ouve. Existe vibração abaixo de 20 Hz, você não ouve, mas o elefante vai conseguir ouvir. Então, muitas vezes, um elefante está batendo um belo de um papo com outro elefante, ou ao lado ou a alguns quilômetros de distância com outro elefante, e você nem percebe. Interessante, não é? Pois bem, então isso daqui já mostra que eles são mais sensíveis aos sons graves e menos sensíveis aos sons agudos que a gente ouve, eles não são capazes de ouvir. Vamos conhecer alguns valores a respeito da comunicação humana e da comunicação dos elefantes? Vem comigo. Para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui a voz humana masculina tem em média uma frequência de 110 Hz, a feminina 220, as mulheres têm uma voz mais aguda e a infantil 300 Hz. As crianças têm uma voz ainda mais aguda. Já o bramido do elefante, que é um dos sons que o elefante faz, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar um site onde tem os mais diversos sons feitos pelo elefante. O bramido você não consegue ouvir, a não ser que seja de um filhote, mas não é qualquer caixa de som que consegue te dar esta frequência de 22 Hz. Né? O macho 12 Hz, a fêmea 13 Hz e um filhote 22 Hz. Aqui já entra na faixa audível para o humano. Mas como eu já disse, sons muito graves não é qualquer alto-falante que consegue reproduzir. Você precisa dos alto-falantes chamados subwoofer, né, que vão conseguir produzir os sons graves. E para que um ser humano consiga ouvir um som grave, você precisa de uma grande amplitude, o que vai pedir alto-falantes de grande potência para que você consiga perceber esses sons mais graves. Estão aí alguns valores para você ter noção do quão grave é a voz de um elefante. E quanto à amplitude de harmônicos que ele consegue emitir, Douglas, o que são amplitudes de harmônicos? Seguinte, cada pessoa consegue uma certa quantidade de notas musicais. Cada escala musical tem 7 notas e a oitava já muda para uma nova escala, né? São aquelas 7 notas principais. Então você tem uma escala aqui, ó. Foi aí até o próximo Dó, que já entrou na escala seguinte. Mais uma escala. Então nós pegamos aí 2 escalas na brincadeira. Um cantor consegue ter uma amplitude vocal de cerca de 2 oitavas. Né? Agora, um elefante em um único bramido, ele consegue combinar várias frequências, chegando a 4 oitavas num bramido. Para você ter noção, ele soma várias frequências de vibração, conseguindo até 4 oitavas, para você ver a amplitude vocal que um elefante tem. E a intensidade? Para você ter noção, na hora que o elefante está dando um bramido bem intenso, ele pode chegar a uma intensidade cujo nível seria de 112 decibéis para quem está a 1 metro do elefante. Daí você vê que ele é capaz de emitir sons de grande intensidade. Douglas, 112 decibéis é quanto de intensidade? É muito. Para você ter uma ideia, num local silencioso você tem cerca de 20 decibéis. O plural são decibéis mesmo, não estou falando errado. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, você usaria decibéis. O Aurélio admite o plural de decibel como sendo decibéis, mas em termos acadêmicos na física não seria adequado pronunciar assim. Sussurrando você faz 40 decibéis, conversando com alguém 60 decibéis. O máximo tolerado pelo ouvido humano são 80 decibéis. E quando você está num trânsito pesado,
90 decibéis. E quando eu disse tolerado, é tolerado por grandes intervalos de tempo. Você pode passar horas e horas ouvindo um som de 80 decibéis que não tem problema. Já sons de 90 decibéis, a partir de uma certa quantidade de horas em relação ao qual você está exposto, você começa a ter problemas auditivos que podem chegar a ser irreversíveis. Quando você está num show de rock próximo dos alto-falantes, você chega a 120 decibéis. Ou seja, um elefante gritando é quase um show de rock. Deu para entender a intensidade disso daí? Isso aumenta o alcance que ele consegue ter à medida que o som vai se propagando. E a gente vai falar disso agora. Por que os sons dos elefantes atingem distâncias tão grandes? Primeiro, porque os sons que eles emitem são graves e têm grande intensidade. Bem, sofrem pouca atenuação ao se propagarem. Os sons mais graves, eles vão perdendo menos intensidade, eles são menos absorvidos pelas estruturas ao redor, né, principalmente pelas partículas do ar. Por outro lado, além disso, eles conseguem contornar obstáculos grandes com um fenômeno chamado difração. Quando você tem uma onda de comprimento de onda bem pequenininha, na hora que ela encontra um obstáculo, ela não consegue contorná-lo. Cria-se aqui o que a gente chama de sombra. Você já deve ter percebido que a luz não consegue contornar os obstáculos do nosso dia a dia, fazendo o que a gente observa de sombra, o que nós chamamos de sombra. Por quê? Para você ter noção, o comprimento de onda da luz é da ordem de 500 nanômetros. Nano é 10 a menos 9 metros. Então é 0,0000 alguma coisa metros lá. Nem contei os zeros, mas você faz a conta depois. Já o comprimento de onda do bramido é de 34 metros. A gente já até havia calculado. Isso quer dizer que ele tem a capacidade de contornar obstáculos de até 34 metros. De tal forma que assim você tem este som se propagando, enviando a comunicação do elefante a grandes distâncias. Agora, você sabia que o elefante consegue também notar de que distância aproximadamente veio esse som? Isso acontece porque, na hora que se solta um bramido, ele tem várias frequências, né? Ele não é feito de uma frequência de vibração só, ele casa várias frequências. É como quando você vai fazer musicalmente um acorde. Cada nota de um instrumento musical tem uma certa frequência. A outra nota, uma frequência diferente. Se você tocar as três juntas, você tem três frequências juntas. E a gente produziu um acorde. A mesma coisa vai acontecer quando o elefante fizer o seu som. E as frequências maiores, elas vão sendo atenuadas à medida que vai acontecendo a propagação. Então, outro elefante, se não receber as frequências mais altas com o ouvido, aquela parte mais aguda, ele sabe, é porque o outro elefante com quem ele se comunicou está mais distante. Estando mais distante, ele já tem noção de onde veio aquela comunicação. Lembra que eu disse que eles têm uma capacidade enorme de saber de onde é que veio o som? Uma das razões disso acontecer é a distância entre as orelhas. O som vai chegar a uma orelha e depois vai chegar a outra. Por conta dessa distância, a diferença de tempo entre a chegada do som a uma orelha e até a outra é bem mais perceptível do que na cabeça de um ser humano. Além disso, aí vem a parte mais legal de todas. Eles são capazes de sentir as vibrações pelos pés, incluindo as unhas. Essas vibrações que chegam aos pés e o som, na hora que você solta no ar, ele também vai se propagando pelo chão, né? A vibração do ar acaba vibrando também o chão. Além disso, às vezes os elefantes, eles se comunicam batendo seus pés no chão, provocando vibrações no chão. Essas vibrações vão se propagando e a distância entre um pé e outro permite a eles também saber, olha, chegou primeiro no pé de trás, depois no pé da frente a onda. Então a onda está vindo de lá. Se chegar primeiro no pé da frente a vibração e depois no pé de trás, ele fala, está vindo da frente. Então com suas quatro patas no chão, ele consegue saber de onde é que veio o som. Ele consegue ter receptores dessas vibrações em suas patas sensíveis o suficiente para que seu cérebro consiga decifrar a mensagem, decifrar isso daí. Agora vamos tentar responder como é que eles conseguem emitir sons tão graves. Vem comigo. Uma coisa interessante sobre sons graves e agudos é o que nós chamamos de tubos ressonantes.
Nós, seres humanos, nós temos uns tubos na nossa constituição que vai ser laringe, faringe, até a parte dos ouvidos, toda a extensão aqui do nosso corpo pode ter o que puder ter uma certa quantidade de ar vai vibrar, alterando a frequência dos sons que a gente vai emitir. Você pode fazer esse experimento com uma garrafinha de água. Peguei aqui uma garrafa d'água. Vou abrir, você deve notar que ela tem água só até um determinado nível. Quando a gente sopra, consegue tirar um som desta garrafa d'água. Veja que ela tem um comprimento aqui. Se eu pressionar a garrafa, forçando uma redução no comprimento da coluna de ar, eu vou fazer um som mais agudo. Veja. Então, é mais ou menos desta forma que você consegue ver no elefante a variação das diversas tonalidades, né? Das diversas frequências que ele é capaz de emitir. O trato vocal dele é comprido. Ele tem um tamanho que engloba tromba, boca, bolsa faríngea, que fica próximo da língua, onde ele guarda a água, e a laringe. E ele consegue fazer variações no comprimento desse trato bucal. Ele consegue emitir sons agudos, por exemplo, encurtando a tromba dele e fazendo ondulações, né? Enfim, existem várias estratégias que ele pode utilizar. Até o ato de abrir e fechar a boca pode mudar a frequência do som que está sendo emitido. Aí, se você quiser fazer um estudo interessante, seria sobre tubos sonoros para conseguir compreender melhor essa parte. Com isso, nós terminamos esse nosso estudo a respeito do elefante e a física, os sons que envolvem o elefante. Se você gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aquele aviso legal quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Pois acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma enorme alegria ter você comigo. Um forte abraço e até a próxima!